Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Estamos estudando no tomo único o módulo 3, o fenômeno da intercomunicação mediúnica, e vamos estudar agora o roteiro 4, natureza das comunicações mediúnicas. Vamos iniciar nosso estudo falando sobre a natureza das comunicações mediúnicas. Na obra O que é o Espiritismo, no item 35, Kardec explica que as comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Esse trecho da obra O que é o Espiritismo nos mostra que a natureza das comunicações mediúnicas está diretamente relacionada à natureza dos espíritos. Os espíritos mais adiantados, mais evoluídos, mais elevados, eles nos dão comunicações de maior qualidade, de melhor orientação, enquanto aqueles ainda inferiorizados, menos adiantados, dão comunicações de acordo com sua natureza. Importante nós observarmos que nem por isso os espíritos mais adiantados poderão nos revelar tudo aquilo que eles conhecem, porque eles também não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Por isso que, mesmo eles dotados de muita sabedoria, de muito conhecimento e de muita moral, nos dão comunicações elevadas, mais adequadas ao nosso grau de compreensão. Porque uma comunicação exige que haja interação entre o comunicador e o ouvinte. Nada adianta um comunicador que transmite algo que os ouvintes não conseguem compreender ou captar. Por isso que os espíritos mais elevados, eles nos dão comunicações de melhor envergadura, de melhor qualidade, mais adequadas à nossa compreensão e àquilo que nos é permitido saber. Enquanto que os espíritos inferiorizados, eles dão comunicações que muitas vezes vão nos iludir, vão nos ludibriar, porque eles ainda estão adequados a uma faixa vibratória inferior. Por isso que a natureza das comunicações revela a natureza do espírito comunicante. Na obra do Livro dos Médiuns, capítulo 10, item 133, Kardec traz as seguintes considerações. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato de livre vontade, ainda que insignificantíssimo, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que em tais fenômenos há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita,
da verdade infinita que apresentam os espíritos sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu, em 4 categorias principais, que podem agrupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Kardec agora, no Livro dos Médiuns, ele nos apresenta uma reflexão sobre a evolução das comunicações mediúnicas. Primeiro, ele nos fala do fenômeno das mesas girantes, os fenômenos físicos. E ele nos diz que os fenômenos físicos têm a importância por demonstrar a existência de uma inteligência extracorpórea, de uma inteligência imaterial, que não está manifestada no meio material, embora utilize-se da matéria para sua manifestação. E ele nos mostra a importância do início dos fenômenos mediúnicos, ou dos estudos científicos dos fenômenos mediúnicos. E nos mostra que, a partir do estudo dos fenômenos físicos representados nas mesas girantes, o homem pôde fazer uma análise daqueles fenômenos e, a partir daí, surgiram outros fenômenos de comunicação. Surgindo esses outros fenômenos, culminando com a psicografia e a psicofonia, o homem pôde então receber comunicações de vários matizes. E nessas comunicações, Kardec aponta no Livro dos Médiuns que elas vão refletir o nível evolutivo do espírito comunicante, nos explicando que nas reuniões sérias, nas reuniões onde há ali a busca de uma compreensão do fenômeno e a busca por informações que ajudem a evolução moral do homem, nós teremos toda a sorte de comunicações. Entretanto, é possível categorizá-las, como ele nos mostra. E essas categorias estão diretamente relacionadas com o grau evolutivo do espírito. Então, teremos comunicações que seriam grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Essas foram as categorias que Kardec nos apresentou. E ele nos explica que essas comunicações estão relacionadas ao grau de evolução do espírito. O espírito mais evoluído nos trará comunicações sérias e instrutivas. O espírito menos evoluído nos apresentará comunicações grosseiras e frívolas. Na obra que é o Espiritismo, no item 36, Kardec ele explica que da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Porque acerca de muitas coisas ele não nos pode dar mais do que sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que João, o evangelista, diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. A imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Aqui Kardec nos dá uma orientação. A orientação de que devemos ter cautela com as informações que recebemos nas comunicações mediúnicas. Ele explica que o espírito que é sério, o espírito que é mais elevado, ele nos falará aquilo que é possível transmitir para nós
E naquilo que ele não souber, ele vai ter a humildade de esclarecer que ele não tem conhecimento sobre aquele assunto ou que aquilo que ele sabe não é suficiente para ele transmitir uma informação segura. Enquanto os espíritos mais inferiorizados, eles, dotados de orgulho, ainda mergulhados em sombras, eles não vão querer revelar essa fragilidade, essa incompletude. Então, eles vão querer transmitir informações ainda que errôneas e equivocadas. Por isso que Kardec nos lembra a passagem do Evangelho de João, que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, mas examinar se eles são de Deus. Significando que nas comunicações mediúnicas é preciso muita cautela, é preciso muita prudência para avaliar aquela comunicação. Verificar se aquela comunicação realmente está advindo de um espírito de larga envergadura, de um espírito mais elevado, para saber se aquele conteúdo efetivamente pode ser transmitido para os demais, de modo que venha a edificar o homem, e não iludir o homem, colocar o homem em situações turbulentas, em situações de dúvida. Porque os espíritos inferiorizados, muitas vezes, vão transmitir informações até veladas em uma linguagem muito depurada, mas que no seu conteúdo são informações incorretas, imprecisas, inadequadas. Enquanto os espíritos mais elevados, eles agem com humildade e, diante dessa humildade, eles muitas vezes vão informar que não tem condições de prestar aquele esclarecimento ou aquela orientação. Por isso que é necessário analisar as comunicações e, se possível, várias comunicações de um mesmo espírito para aferir se aquele espírito comunicante, ele efetivamente é um espírito mais elevado e se aquelas comunicações podem ser validadas, podem ser efetivamente utilizadas para a orientação e edificação moral dos homens. Na obra O que é o Espiritismo, no item 37, Kardec menciona que reconhece a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Todo pensamento é evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Interessante que agora Kardec nos dá um outro dado, nos dá um outro instrumento para avaliar a qualidade da comunicação e, portanto, a qualidade ou elevação do espírito comunicante. Ele nos diz que os espíritos superiores, eles usam uma linguagem simples, uma linguagem que é digna, mas que nem por isso é uma linguagem rebuscada, uma linguagem que torna difícil a compreensão do texto. Eles usam uma linguagem que é suscetível de compreensão e, outro ponto importante, eles não ficam com redundâncias, eles não ficam falando a todo momento, repetindo informações. Eles falam de uma maneira simples, direta e compreensível. E de modo que o leitor, ou aquele que está ouvindo a comunicação, compreenda a mensagem sem qualquer dificuldade. Enquanto os espíritos ainda inferiorizados, eles, para mostrar uma erudição, eles utilizam-se de palavras rebuscadas, complicadas, frases em sentido inverso que dificultam a compreensão e usam muita redundância, ou seja, eles
repetem toda hora o mesmo argumento com palavras diferentes. Isso é um indicativo de que esse espírito, ele é um espírito de uma ordem mais inferior. Ele apenas está utilizando uma roupagem que faz com que aqueles que ouvem a comunicação, que leem a comunicação, tenham a impressão de ser uma comunicação elevada. Mas o que há ali são enganos, são engodos, para que o leitor ele seja levado a acreditar que se trata de um espírito elevado, quando na verdade não é. E a mensagem por ele apresentada, por tantas redundâncias, acaba tendo conflitos de ideias que fazem com que se identifique que é uma mensagem que não pode ser utilizada, não pode ser validada, não pode ser divulgada, já que ela tem o condão de ludibriar, de enganar, de levar o homem a equívocos. No livro dos Médiuns, item 134, Kardec fala sobre as comunicações grosseiras. Explica que são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, as comunicações grosseiras, elas são facilmente percebidas. São aquelas que trazem uma linguagem muito grosseira, uma linguagem ofensiva, que trazem assuntos que não interessam, que são assuntos frívolos, assuntos ligados ali a situações do cotidiano, como inveja, raiva, orgulho, né? Então, são comunicações que demonstram ali um espírito bastante inferiorizado, ainda apegado à matéria, ainda apegado àqueles sentimentos menos nobres. Na obra O que é o Espiritismo, no item 38, Kardec explica que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado, perspicácia restrita. Eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta. E, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que eles tomam às vezes por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões e podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Então, aqui Kardec nos apresenta que os espíritos inferiores, que vão ser aqueles que vão nos dar as comunicações grosseiras, eles não têm ainda um conhecimento muito elevado, não têm ainda a moral elevada e, portanto, seu horizonte, sua capacidade de percepção é limitada. Como a capacidade de percepção deles é limitada e eles estão ainda mais apegados à matéria, a tendência é eles trazerem comunicações que são ainda ligadas às questões muito banais, às questões sem muita percepção, sem muita capacidade de compreensão dos fenômenos ou das situações da vida, dada a limitação desses espíritos. E eles, então, muitas vezes podem induzir o homem ao erro quando eles trazem informações e sentimentos ainda muito ligados à matéria. E, erroneamente, pode levar aquele que vê aquela mensagem como algo verdadeiro, justamente porque o leitor também ainda está ali muito ligado à matéria. E isso causa que a comunicação grosseira vai instruir, vai levar a compreensões totalmente equivocadas, que vão distanciar o homem do caminho para Deus. No livro dos Médiuns, capítulo 24, item 263, Kardec explica: já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas,
orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos, devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. Agora, aqui no Livro dos Médiuns, Kardec mais uma vez reforça como nós podemos identificar o nível do espírito comunicante e, portanto, a qualidade da comunicação. Ele, com toda a sua didática, nos faz uma analogia. Observar quando nós recebemos uma carta, e hoje no meio virtual, um e-mail, um SMS, uma mensagem de WhatsApp, mesmo de uma pessoa que não conhecemos. Pelo grau de comunicação dessa pessoa, pela forma que ela se expressa, nos é possível traçar um perfil, avaliar o perfil dessa pessoa. E que fique claro, a ideia aqui não é estabelecer critérios de julgamento e nem colocar as pessoas em graus de classificação de modo a fazer uma diferenciação, uma discriminação. Não se trata disso. Lembremos que estamos lidando com espíritos e, portanto, nós não temos um meio adequado de compreensão de quem é que está se comunicando. Nós precisamos utilizar a comunicação como meio de avaliação do espírito comunicante, de modo a aferir se aquela comunicação ela deve ser utilizada, ser divulgada, ser compartilhada, ou ela deve ser arquivada, né, para futuros estudos sobre mediunidade, e não sobre o conteúdo da comunicação. E, portanto, Kardec nos diz, de acordo com as cartas que nós recebemos das pessoas, podemos aferir esse grau de comunicação e, portanto, aferir a qualidade da comunicação. Aquele que se utiliza, ainda que num determinado momento da comunicação, de uma linguagem mais grosseira, nos indica ser um espírito mais grosseiro que está comunicando e, portanto, uma comunicação que nós não podemos validar ou não podemos divulgar, não podemos utilizar ela para estudo, a não ser para um estudo não do seu conteúdo, e sim do fenômeno mediúnico. Por isso que ele nos mostra que, pelo nível, pelo tipo de comunicação, nós podemos identificar o tipo de espírito que está se comunicando e, portanto, classificar essa comunicação, dar a ela uma natureza de grosseira, uma natureza de instrutiva, a depender exatamente da forma de expressão do espírito. Comunicações mediúnicas frívolas. No Livro dos Médiuns, item 135, Kardec explica que as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e mordazes, e por entre facécias vulgares. Dizem não raro duras verdades que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam os espíritos levianos,
que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem desse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. Aqui, quando falamos das comunicações frívolas, precisamos compreender que aqui são aquelas comunicações que muitas vezes nos ludibriam, não pelo caráter de se tentar se transparecer como uma comunicação elevada, mas por tratar de assuntos que não têm importância, tratar de assuntos corriqueiros. Seria como se fosse uma fofoca espiritual. Então, são aquelas comunicações que nada trazem para edificar o homem, mas que muitas vezes fazem as pessoas se iludirem pelo interesse no conteúdo da comunicação, que é um interesse de menor importância, um interesse ligado às coisas mundanas, às coisas do dia a dia, aquelas situações da vida, em compreender ali questões que não ajudam a edificar, em saber, por exemplo, né, se a pessoa deve ir a determinada festa ou não deve, se a pessoa deve casar com determinada pessoa, se a pessoa deve fazer determinado negócio ou não deve. Isso são comunicações frívolas. Por quê? Porque os espíritos que vão se aproximar para dar esse tipo de informação são espíritos também levianos, frívolos, embusteiros, enganadores. E, portanto, aqueles que estão ligados a esse tipo de comunicação não vão estar acompanhados por bons espíritos, porque os espíritos que vão se interessar por essas frivolidades são espíritos também inferiorizados. Um espírito superior, um espírito bondoso, ele não está preocupado no que a pessoa vai fazer, e nem muito menos ele vai interferir nas escolhas que cabem a cada pessoa, porque ele não vai afetar o livre-arbítrio do encarnado. Mas os espíritos inferiorizados vão querer utilizar-se daquilo ali para subjugar, para fascinar. E, portanto, essas comunicações estão eivadas dos vícios que ostentam esses espíritos. E por isso que Kardec nos diz, inclusive, que esses espíritos vão ludibriar, vão enganar, vão mentir, porque eles estão ali diante de encarnados que estão ali buscando muito mais frivolidades, muito mais coisas do cotidiano da vida material. E, portanto, eles vão dar comunicações que vão fazer essas ludibriações, esses enganos, e iludir aqueles que vão receber essa comunicação. Na obra O que é o Espiritismo, no item 44, temos a seguinte explicação de Kardec. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, que têm por fim não a curiosidade, porém a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Então, aqui, Kardec, na obra que é o Espiritismo, explica essas reuniões mediúnicas voltadas para assuntos cotidianos e de menor importância são assembleias, são reuniões que vão atrair os espíritos levianos, porque eles vão ali para aquelas reuniões, para aqueles eventos mediúnicos, apenas para enganar, mistificar, iludir, e não para instruir, até porque eles não têm nem essa capacidade de instrução. Então, muito cuidado com os tipos de reuniões. Por isso que nas casas espíritas, boa parte delas, as reuniões mediúnicas elas são reservadas para que justamente aqueles indivíduos que vão lá buscando a fascinação, o misticismo, eles não causem interferência na reunião. A interferência aí seria
mental, através de uma mente que está voltada para obter ali respostas que não têm relação com o melhoramento moral do homem. Na obra O que é o Espiritismo, no item 46, Kardec continua explicando. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitado. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Mas pelo fato mesmo de ele ter respeito e veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das gatimonhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso, taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai menos convicto do que entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem. Além do que, prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Aqui Kardec ele explica uma questão. Muitos entendiam na época de Kardec, ainda hoje entendem, que a forma de convencer aqueles indivíduos mais incrédulos é justamente realizar reuniões mediúnicas em que os fenômenos aconteçam para toda a plateia. E acontecendo para toda a plateia, nós tenhamos ali revelações que muitas vezes vão colocar o ouvinte, aquele que tem a sua revelação de uma situação íntima apresentada, em uma situação desconfortável. E aí, Kardec diz que essas reuniões, ao invés de atrair os incrédulos, de modificar o pensamento dos incrédulos, fazendo-os compreender a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual, causam um sentido inverso. Faz com que esses incrédulos continuem ainda endurecidos e ainda taxando de charlatanismo os fenômenos mediúnicos. Por isso que Kardec adverte que é preciso que tais situações aconteçam em reuniões sérias e não devemos nos preocupar em convencer aqueles que não acreditam na comunicação com os espíritos. Justamente porque colocá-los perante uma reunião onde os espíritos se comuniquem não vai gerar o efeito de modificar suas convicções. A não ser que eles estejam numa reunião efetivamente séria, e aí nessa reunião séria, o espírito comunicante, que seja alguém do conhecimento desse indivíduo, traga ali informações que apenas os dois detinham esse conhecimento. Mas aí o Kardec adverte, muitas vezes a exposição dessa informação vai causar tamanho constrangimento ao indivíduo que ele sairá da reunião ainda assim mais endurecido, mais refratário à ideia das comunicações com os espíritos. Vamos agora compreender as comunicações sérias. No Livro dos Médiuns, item 136, Kardec explica que as comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há uma coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. No tocante a comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas.
o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes, até com os mais venerados. Esse um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclama, ao mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Nas comunicações sérias, nós temos aí um conteúdo mais elevado. Temos que os espíritos sérios, eles vão se comunicar, vão dar comunicações cujo conteúdo efetivamente está alinhado com a verdade, utilizando-se de uma linguagem adequada e trazendo ali assuntos de relevância para a compreensão do homem. Entretanto, Kardec nos adverte que é na comunicação séria que se encontra o perigo dos pseudo-sábios, dos espíritos inferiores que vão se travestir de uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais adequada, para ali inserir suas falsas ideias. E ele nos apresenta um fator que nos ajuda a compreender se efetivamente estamos diante de um espírito superior ou não. Ele nos diz que muitas vezes os espíritos inferiorizados vão utilizar uma identidade que não é a deles para ludibriar os homens, ludibriar aqueles que estão na reunião mediúnica. E aí ele utiliza uma identidade de uma personalidade notória e, valendo-se dessa identidade, tenta validar a sua própria comunicação. Mas nos adverte Kardec que precisamos aí, nas comunicações sérias ou naquelas que aparentam uma seriedade, ter maior cautela, verificar detalhadamente a comunicação para aferir se efetivamente estamos diante de um espírito elevado ou se naquela comunicação existem contradições, existem informações que não estão adequadas com os demais ensinamentos da doutrina, principalmente com os ensinamentos de Jesus, para aí compreender se essa comunicação vem de um espírito superior ou de um espírito inferiorizado. Na obra O que é o Espiritismo, no item 43, Kardec menciona que os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram, algumas vezes é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir. E ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para desfastio dos curiosos. Vivos, eles não o fariam, mortos, também não o fazem. Aqui Kardec nos dá outro indicativo para compreender as comunicações sérias. As comunicações sérias vão acontecer em reuniões sérias. Enquanto numa reunião voltada para questões mais superficiais, esses espíritos mais elevados não se farão presentes. Excepcionalmente, como explica Kardec, o espírito mais elevado pode até se fazer presente nessa reunião, mas como uma forma de instruir, de orientar aquelas pessoas para que sigam um caminho mais elevado, e não para ficar ali respondendo a perguntas, a questões fúteis e banais. Então, a instrução e as comunicações sérias
vão acontecer em reuniões onde se tem uma postura séria. Enquanto as reuniões voltadas ali para apresentar fenômenos mediúnicos, para querer trazer ali notícias, informações sobre a vida dos espectadores da Assembleia, ela vai estar ali permeada de espíritos que também gostam daquelas futilidades e, portanto, você não terá uma comunicação séria nesse tipo de reunião. Comunicações mediúnicas e instrutivas. No livro dos médiuns, no item 137, Kardec ensina que instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas, com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é necessária para julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho, traem-se pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Aqui nós temos, então, a caracterização das comunicações instrutivas. E a primeira característica da comunicação instrutiva é a continuidade das comunicações daquele espírito. Aquele espírito será um espírito que terá frequência nas várias reuniões mediúnicas. E aí vão se aferindo a categoria, a qualidade das comunicações e as comunicações serem voltadas para orientação dos encarnados, orientação das pessoas. Esse espírito que passa a frequentar a reunião e a dar comunicações contínuas, traz e revela a sua superioridade e, através das suas comunicações, se consegue validar, se tratar ali de um espírito superior, um espírito mais elevado, e buscando instruir aos encarnados através de suas mensagens. E com isso, há também uma forma de se aferir se esse espírito é um espírito inferiorizado. Se através das várias comunicações se percebe ali um conflito de ideias, se percebe uma linguagem às vezes inadequada, ele dá uma primeira comunicação com uma linguagem adequada e vem numa segunda com uma linguagem inadequada, se percebe então que esses espíritos, na verdade, esse espírito, melhor dizendo, não é um espírito de ordem elevada e que, portanto, essas comunicações dele não podem ser atribuídas como comunicações instrutivas. Nas comunicações instrutivas, repito, nós teremos um espírito superior, um espírito de ordem mais elevada, que continuamente ficará dando suas comunicações em cada reunião, em várias reuniões, e essas comunicações terão sempre um grau instrutivo e terão sempre uma linguagem adequada, uma linguagem uniforme, de maneira que se possa compreender
se está diante de efetivamente um espírito bom, um espírito mais elevado, que está ali com o propósito de instruir e orientar. No livro dos Médiuns, capítulo 29, item 327, Kardec fala sobre as reuniões instrutivas. As reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso, e como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa-se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Ora, a assembleias de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a componham. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver. Vão às reuniões de estudos os que queiram compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os que vão uns aos cursos, outros às clínicas. Kardec aqui, então, ele nos apresenta a clara distinção entre as reuniões e a qualidade das comunicações. Nas comunicações sérias, teremos elas acontecendo nas reuniões sérias. E o que faz uma reunião ser séria? Exatamente o pensamento, a vontade daqueles que estão na reunião. Os encarnados que compõem a assembleia que participa da reunião é que vão dar a qualidade dos espíritos que nela estarão. Porque aqueles que estiverem voltados ali para situações corriqueiras, cotidianas, frivolidades, farão com que os espíritos que se atraem, se afinizam com aquele pensamento, estejam ali. E não os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles vão se afinizar com aqueles indivíduos que estão buscando a elevação. É questão de sintonia. É aquilo que nós já estudamos, a sintonia espiritual. Aqueles que buscam a elevação vão atrair, vão fazer com que os espíritos presentes na assembleia, na reunião, sejam espíritos mais elevados. Aqueles que buscam frivolidades, fenômenos que impressionam, vão acabar atraindo espíritos ligados àquela sintonia, àquela frequência. E, portanto, essa reunião onde os componentes encarnados da reunião estão buscando algo superficial, vão receber espíritos, vão estar ali acompanhados de espíritos que vão se comunicar e que são espíritos superficiais e, portanto, inferiorizados. Nas reuniões onde se busca a instrução, vão estar presentes os espíritos elevados, porque aqueles que estão compondo a reunião vão dar o nível de frequência vibratória, vão dar o mote da reunião. E aí explica Kardec. Da mesma forma que, enquanto encarnado, o encarnado não se faz presente em uma reunião que seja banal, que seja superficial, e ele prefere estar em reuniões, em locais onde há um interesse mais instrutivo, assim acontece com os espíritos. Aqueles que vão à reunião onde há
um verdadeiro sentimento de busca pela instrução, pela orientação, são espíritos também que estão ali desejosos de colaborar e de dar as instruções. Enquanto nas reuniões onde as pessoas buscam a superficialidade, esses espíritos mais elevados não se falam presente. Por quê? Porque o que se quer ali não é o que ele quer oferecer, não é o que ele tem para oferecer. Ele não está ali para oferecer aquele tipo de conversa banal. Ele quer uma conversa mais edificante. Então ele vai estar nas reuniões onde se busca exatamente a elevação moral. Enquanto, por outro lado, naquelas reuniões onde se busca as questões superficiais, irão acudir para aquelas reuniões espíritos também superficiais e, portanto, ainda inferiorizados. Esse era o conteúdo que tínhamos para estudar essa semana. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita paz e muita luz.